Voltamos aqui de Brasília, diretamente, né, da sede do Conselho Federal de Administração. Eu queria saber de você, o que você pensa para o seu futuro? Como é que você lida com aquelas situações que saem um pouco do seu controle? A gente está num tempo aí bem propício para pensar esse tipo de coisa, né? Pandemia que mudou a vida de todo mundo, mudou os sonhos de muita gente. E quanto tempo você tem para você, dedicado para você fazer aquilo que você gosta? E por que isso é importante numa jornada acadêmica? É sim, pessoal. Ter a cabeça no lugar e a mente sã são os primeiros passos a serem desenvolvidos para termos autocontrole e entender que não é possível ter domínio sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Pare, pense e reflita. O futuro vem aí. É essa a temática dessa próxima palestra com o psicólogo e mestre em Ciência da Saúde, Wagner Costa. O Wagner é nosso parceiro aqui do CFA e tem um quadro na Rádio ADM que eu já te convido a ouvir, Mente Saudável e Vida Equilibrada. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez aqui no CFA. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite para a jornada. Tenho certeza que tem muita gente que vai tirar muito proveito dessa sua palestra. Muito obrigada. Fique à vontade. Obrigado, Elisa. É sempre um prazer interagir com o público e nesse momento de pandemia, os eventos online, eles nos permitem essa interação e até facilita porque nós estamos hoje conversando com pessoas de vários lugares do Brasil. Então, é sempre um prazer participar. Obrigada, fique à vontade, a palavra é sua. Ok, então nós vamos começar aqui. Eu vou só arrumar o meu slide para que eu possa compartilhar. Deixa eu só aqui compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se ele já aparece aí na tela. E aí, assim que ele aparecer aqui na tela, eu coloco para as pessoas. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Wagner. A nossa ideia aqui é conversarmos um pouco sobre uma realidade que ela é muito comum no mundo acadêmico, que é a incerteza do acadêmico em o que ele vai fazer quando ele terminar o curso. Então, muitas vezes, ele cursa toda a graduação e só depois que ele termina é que ele vai pensar no que ele vai fazer. Então, é essa reflexão que eu quero fazer com vocês. Não é um assunto que nós vamos encerrar aqui. Eu me coloco à disposição. Depois, quem quiser fazer pergunta, mande pergunta. Eu vou deixar aqui meus contatos e nós podemos continuar interagindo. Inclusive, quem quiser depois mandar temas para os nossos podcasts, que nós estamos fazendo semanalmente em parceria com o Conselho, também estamos abertos a essas sugestões, tá bom? Então, vamos lá. Eu começaria fazendo uma observação a vocês. Tudo que eu vou falar aqui são minhas experiências. Vocês não têm que acreditar nelas. O Wagner falou, eu tenho que fazer. Não é isso. São reflexões. Então, como eu costumo dizer, não acredite em nada do que eu lhe disser, a menos que você experimente por você mesmo. Experimente e aprenda por si mesmo. As minhas experiências são pessoais, particulares e intransferíveis. E o que eu quero aqui compartilhar com você é uma reflexão. Então, a primeira coisa é uma pergunta. Pense um pouco. Quanto sua vida vai mudar nos próximos 10 anos? Você já parou para pensar? Olhe, se imagine daqui a 10 anos. Se você tem 20 anos, se imagine com 30 anos. Quanto a sua vida vai mudar até lá? Que coisas vão ser as mesmas ou que coisas você vai deixar de fazer? Que coisas você vai acrescentar na sua vida? Que coisas você vai fazer agora que depois você vai se arrepender lá na frente? E paralelo a essa pergunta, eu tenho outra pergunta. Eu fui professor, na verdade eu sou professor, mas eu estou de férias por enquanto. Eu fui professor aí por, sei lá, desde meus 18 anos, então são 30 anos, né, de aula, de sala de aula. E eu sempre fazia essa pergunta para os meus alunos. Se você continuar estudando,
né? Se você continuar estudando do jeito que está estudando agora, que profissional você será quando se formar? Olhe para você. Se você continuar no mesmo ritmo que você está, que administrador você será quando se formar? Porque muitas vezes as pessoas estão só passando na academia e não estão adquirindo conhecimento. E todo conhecimento é importante. E aí eu quero chamar a atenção para você para um artigo publicado por 3 psicólogos. O principal deles que eu acompanho é o Dan Gilbert, que ele fez um artigo que chama The End of History Illusion, que é a ideia de que a ilusão do fim da história. O que é a ilusão do fim da história? Ele fez um questionamento. Por que tomamos decisões das quais nos arrependemos no futuro? Por que a gente toma decisão hoje e depois se arrepende? Eu não estudo o suficiente e depois vou me lamentar. Eu faço uma tatuagem e depois desisto, quero tirar a tatuagem. A pessoa se esforça para fazer alguma coisa, depois se arrepende daquilo. Essa era a grande pergunta. E ele fez uma pesquisa e chegou exatamente a essa conclusão que eu estou mostrando aí para vocês. Qual é a colocação dele? É que quando as pessoas pensam na sua vida e alguém te pergunta o que vai mudar na sua vida nos próximos 10 anos, o que você acha que vai mudar é muito pouco comparado com o que realmente muda. Então, vocês estão vendo aí 2 gráficos. Um em cima. Esse gráfico de cima, ele foi obtido da seguinte forma. Ele perguntou para um grupo de pessoas de 20 anos o que vai mudar na sua vida nos próximos 10 anos. E elas responderam. E depois ele perguntou para um grupo de pessoas de 30 anos o que mudou na sua vida nos últimos 10 anos. Então, a pesquisa comparou o que as pessoas acham que vai mudar com o que realmente aconteceu. E a resposta é isso aí. Você observa nessa linha vermelha, os 2 pontos vermelhos, que as pessoas de 18 anos pensam iguais à pessoa de 50 anos, mais ou menos. Então, a pessoa de 18 anos acha que a vida dela não vai mudar. Mas quem respondeu nesse nível foi quem tinha 50 anos. Isso significa que nós estamos quase 30 anos atrasados. Qual é o efeito disso na nossa vida? Quando ele perguntou às pessoas, né, e ele fez isso, olha, com 18 anos, 19, 20, 21, então ele pegava 18 anos, 28, 20 anos, 30 anos, 35 anos, 45 anos, perguntando o que vai mudar para o de 35 e para o de 45 ele perguntava o que mudou. Olha a comparação. Quando ele falou em valores pessoais, com o que você se diverte, o que é para você a visão de sucesso, o que é honestidade, conceitos do dia a dia, olha a diferença. O gráfico de baixo é o que as pessoas mais novas pensam e o gráfico de cima é o que realmente ocorre com as pessoas. Então, se você pega o de 18 anos, ele acha que não vai mudar nada, mas o de 28, realmente, quando ele olha para trás, mudou muito. Olha o próximo gráfico. Ele fez a mesma pergunta questionando sobre personalidade. Hoje nós sabemos que a personalidade ela muda pouco. Você às vezes tem traços de personalidade que você não consegue mudar, mas mesmo assim, novamente as pessoas erraram nessa previsão. E depois ele perguntou sobre preferências. Sabe, qual é a música que você acha importante hoje? Quando você vai pensar na pessoa, será que essa música vai mudar nos próximos 10 anos? A pessoa diz que não, mas a pessoa de 10 anos mais velha diz que mudou tudo. O que isso conclui para nós? Que nós vivemos presos numa ilusão de que nossa vida está pronta e acabada. E nós não fazemos ideia do que será nosso futuro. Se eu perguntar para você o que você quer no seu futuro, a maioria de vocês terá dificuldade de responder. A maioria vai dizer assim, eu sei o que eu não quero. Mas se você olha para trás, te ensinaram a você achar que a vida é trabalhar duro, que a vida é sacrifício, que a vida é aceitar seu destino.
E hoje nós estamos mudando isso para dizer assim, olha, você influencia na sua vida. Eu não sou defensor dessa ideia de que você pode atingir qualquer ponto, porque isso depende de muitas coisas. Mas muito da nossa limitação, ela é resultado da nossa pouca habilidade para pensar no futuro. Eu coloquei aqui a conclusão da pesquisa que diz o seguinte, ó, as pessoas podem confundir a dificuldade de imaginar mudanças pessoal com a improbabilidade dessa mudança. Ou seja, quando eu penso o que eu vou fazer no futuro, eu digo assim, eu não sei, eu não consigo imaginar, portanto, eu acho que nada vai acontecer. E isso é só uma dificuldade de imaginação. O fato de você não se imaginar fazendo não quer dizer que isso seja impossível. Isso quer dizer que você é ruim de imaginação. É preciso treinar a própria imaginação. Uma outra conclusão da pesquisa é essa: as pessoas subestimam o quanto vai mudar no futuro. E isso pode levar a decisões abaixo do ideal. E aí eu chamo a atenção de vocês novamente. Se você continuar estudando do jeito que está estudando agora, que profissional você vai ser? Eu tenho 58 anos e eu sempre perguntei isso para os meus alunos e vi muitos alunos. Eu fui professor de psicologia por muitos anos. Eu também sou formado em física e fui professor de matemática e física por muitos anos. O que a gente percebe é que o aluno acha que nada do que ele fizer vai construir o futuro. E eu quero dizer para vocês que tudo que vocês estão fazendo está construindo o futuro de vocês. O futuro está sendo construído agora. Então, o profissional que você vai ser ao terminar seu curso está sendo construído agora. Se você estiver aí, passando na valsa, achando que o professor está perdendo o tempo dele, achando que tudo é bobagem, você está construindo o seu futuro de forma desequilibrada. Lembrem-se, procure na sua faculdade alunos que estão no último semestre. Se tiver alguém aqui no último semestre, responda para nós. Quais as disciplinas, o que você deveria ter aproveitado que agora você está percebendo que faltou? Se tiver alguém aqui formado, administrador, diga aí para os colegas acadêmicos, o que você poderia ter aproveitado mais? Essa é a grande questão. O aluno, ele não aproveita a oportunidade achando que o futuro dele não existe. Mudar essa perspectiva é fundamental para nós construirmos um futuro melhor. Eu lembrei da Alice no País das Maravilhas, que é um livro antigo, talvez muitos de vocês, né, viram porque a Disney fez aí uma regravação e provavelmente vocês viram. Mas a grande questão que sempre me chamou a atenção no Alice no País das Maravilhas foi quando a Alice encontra o gato lá na estrada e pergunta para o gato, gato, que caminho eu tomo? E aí o gato, olhando para Alice com cara de perdida na floresta, fez a seguinte pergunta a ela, para onde é que você vai? Aí a Alice respondeu, não sei. Quando ela respondeu, não sei, o gato disse para ela, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Senhores, senhoras, jovens, adultos, todos que estão nos ouvindo agora, o seu futuro está sendo construído agora. É preciso que você defina o que você quer, para onde você vai, para que você comece a tomar a direção. Isso é importante. Eu diria para você o seguinte, que é o tema da nossa fala. Pare, pense e reflita. O futuro vem aí. Para onde é que você está indo? Que futuro você quer construir para você? E eu não estou falando aqui de construção de futuros impossíveis, sabe? Não, eu vou terminar a administração e vou abrir uma empresa igual o Bill Gates fez. Não estou falando desses sonhos que às vezes eles são inatingíveis para alguns, mas é 1 em 1 milhão, de vez em quando acontece. Eu estou falando do futuro possível, daquele que você tem controle,
daquele que está na palma da sua mão. Se você continuar agindo do jeito que está agindo hoje, qual é seu futuro? Que profissional você será? Essa é a nossa reflexão. E para dar suporte a isso, eu trouxe aqui uma frase do Nietzsche, que ele dizia assim, ó, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Você está no momento de escolher o que você quer, mas depois que você escolher, pegue firme, vá em frente, não desista, porque é com muito trabalho, muita dedicação que nós chegamos lá. Tudo que você aprende será importante para a sua vida. Então, essa colocação do Nietzsche, ela é bem importante. Não tem problema se você ainda não sabe o que você vai ser. Sabe? Eu vou formar em administração, vou me especializar em quê? A hora de pensar é agora para você começar a estudar, ver as disciplinas, pergunta para os professores, pede orientação, já começa a se antecipar. Isso é construir o seu futuro profissional. E essa ideia aqui do Nietzsche é importante. Depois que você se decidir, vá em frente. Então eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui que eu considero simples e prática. Você precisa saber o que quer. Quem não sabe o que quer, como disse o gato para Alice, vai para qualquer lugar, vai em qualquer direção, vai na valsa. Estou acompanhando a onda. Então, se o povo grita, eu grito junto, se o pessoal vai para cá, eu vou junto. Tem muita gente que está aqui na jornada, porque tem um monte de colega que estão na jornada, ele está junto. Mas esse é o momento para você refletir. Então, a primeira coisa, decida o que você quer. Segunda coisa, observe o que está acontecendo à sua volta. Então, se você decidiu que vai se especializar em marketing, comunicação, ou se vai se especializar em materiais, em controle, estoques, todas as áreas que a administração permitir, comece a observar se o que você está fazendo realmente está te levando para o lugar onde você quer ir. Eu tenho que saber o que eu quero e observar se o que eu estou fazendo está ou não me aproximando do meu resultado. Isso é aquela avaliação constante, é planejamento. Eu planejo, executo e observo. Eu preciso fazer ajustes na minha rota durante o caminho. Decida para onde você quer ir. Observe. E terceiro, seja flexível. Mude quando for necessário. Quando eu digo aqui mudar, eu estou fazendo algo, não está dando certo, não seja cabeça dura. Um exemplo muito comum nas nossas vidas é o seguinte, todo mundo quando pega uma chave e tenta abrir uma porta, eu tenho uma porta bem aqui, você coloca a chave, se ela não abrir, você não fica tentando. A primeira coisa que você pensa, será que essa chave abre essa porta? É assim que nós devemos agir em relação às nossas vidas. Quando você fizer algo que não funcionar, se pergunte, eu tenho que mudar? Eu tenho que fazer algum ajuste? Então, saiba para onde você quer ir, observe o que está acontecendo e mude até você conseguir aquilo que você quer. Assim, você transforma a sua vida. Vou mudar de assunto aqui. Eu, quando tinha 15 anos, eu queria ser cientista. E eu entrei no curso de eletrônica da Escola Técnica Federal do Amazonas, que era onde eu morava. Fiz eletrônica e depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade e estudei física. Fiz vestibular para física porque era o que estava mais próximo de cientista. Eu botei esse lago aí, mas não foi por causa do Viagem ao Fundo do Mar. Viagem ao Fundo do Mar era uma série que passava na televisão, lá dos tempos antigos, só quem tem 50 anos sabe disso, e que tinha uma pessoa no Viagem ao Fundo do Mar, que era o Almirante Nelson, que ele gostava de eletrônica, e eu era apaixonado, aquilo era curioso para mim. Estudei física. O que aconteceu? Eu não estava fazendo algo que eu não gostava, mas eu fui vendo que na vida eu não conseguia desenvolver as coisas, porque a física era muita coisa para o mundo onde eu morava. Aí eu me ajustei.
Eu estava dando aula, era professor de física, mas eu era técnico em eletrônica. Então, eu comecei a trabalhar com a eletrônica, porque financeiramente isso rendia mais, e era uma coisa que eu gostava. Sabe o que aconteceu? Eu parei de dar aula e me tornei técnico em eletrônica. Veja, era circunstancial. Lá, como técnica eletrônica, eu tive a oportunidade e eu entrei numa empresa que era de tecnologia. Comecei a consertar computadores. Eu dava manutenção no computador que hoje vocês só encontram no museu, que chamava CID 502. Era um computador IBM travestido, né, que ele era nacional. Aí eu virei analista de sistemas. Fui para uma outra área, fui para a informática. E da informática eu me mudei do Amazonas para Roraima, onde eu moro atualmente. E o que aconteceu? Comecei a trabalhar como analista de sistema por muitos anos, mas eu sempre gostei de conversar com pessoas. Eu sempre trabalhava em atividades voluntárias ajudando pessoas. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de psicanálise. E aí eu fiz um curso de psicanálise e comecei a atender pessoas como psicanalista. Depois de um tempo, surgiu o curso de psicologia no meu estado. Eu fui e estudei psicologia. Hoje eu estou muito mais na psicologia do que como analista de sistemas. Hoje eu sou psicóloga. Grande parte da minha atividade está voltada para a psicologia. Eu estou contando isso para vocês para dizer o seguinte: eu não saí da eletrônica porque eu não gosto de eletrônica. Eu adoro eletrônica. Eu não saí da física porque eu não gosto da física. Eu adoro a física. Eu não saí da análise de sistema porque eu não gosto de análise de sistema. Eu adoro análise de sistema. Eu fui para a psicologia porque eu gosto de gente. Cada coisinha dessa que eu fiz foi ampliando a minha visão para compreender o mundo. Tudo que você aprende ajuda você em outras áreas. Eu toco violão. Eu toco violão para me desestressar. Então, o violão funciona para mim como anti-estresse. Mas eu poderia viver de tocar violão, que eu estou no nível que eu poderia fazer um... Eu não sou cantor, minha voz é para falar, mas eu poderia trabalhar como músico se eu treinasse mais um pouquinho. Tudo que você aprender soma na sua vida. E é isso que eu quero dizer para você. Você hoje que está construindo o seu futuro, sua carreira como profissional, aprenda. Qualquer coisa que surgir, aprenda. E olhe para esse lago. Esse lago que eu estou mostrando para vocês, de águas paradas, transparentes, tão transparente, mas dá para ver ali, é como o nosso cérebro. Eu quero chamar a atenção de vocês de uma colocação hoje que a neurociência diz. A neurociência diz o seguinte, que qualquer pensamento que você tenha, ele tem essa comparação com o lago. Os pensamentos normais, eles são como trepidações no lago. Eles estão aí, as águas estão passando, você nem vê direito as trepidações. Mas quando você tem um pensamento intenso, prolongado, repetitivo e consciente, repetindo, intenso, prolongado, repetitivo e consciente, esse pensamento muda o padrão de funcionamento do seu cérebro. Então, se você quer criar hábito de estudar, faça isso de forma intensa, prolongada, repetitiva e consciente. Se você quer aprender alguma coisa, faça isso de forma intensa, prolongada, repetitiva e consciente. Essa é uma grande descoberta da neurociência. O meu pensamento muda o padrão de funcionamento físico do meu cérebro. E você está num momento que é importante ter essa informação, porque você pode mudar o padrão de funcionamento do seu cérebro. Basta ser intenso, repetitivo, prolongado e consciente. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem resultados imediatos. E muitas das coisas, elas são construídas. O profissional que você será no futuro está sendo construído agora. E aí, quando a gente fala de emoção, puxando bem para o lado da psicologia, é isso aqui, ó. Emoções positivas expandem a nossa visão de mundo, fazem com que enxerguemos mais detalhes, revelam-nos mais possibilidades.
Por que eu estou afirmando isso? Porque os estudos mostram que quando as pessoas vivem emoções positivas, elas percebem melhor, elas são mais criativas. Então, é importante você desenvolver bons relacionamentos. É importante você desenvolver na sua vida boa convivência com as pessoas, você ter amigos, você cuidar das pessoas, você interagir com pessoas, você cuidar da natureza, você participar de uma atividade para ajudar os outros. Ajude seus colegas, compartilhe seu conhecimento. Quando você sente emoções positivas, isso faz com que você expanda a sua mente, você cresce mais, você termina percebendo melhor o mundo e aproveitando melhor as oportunidades. Só para fechar essa questão das emoções, as pesquisas mostram isso aqui, ó. As pessoas felizes apresentam mais chance de ter ótimas relações de amizade, excelentes relacionamentos conjugais, né? Salários maiores, melhor desempenho no trabalho, mais criatividade, saúde, otimismo, energia, altruísmo do que aquelas que vivenciam emoções positivas com menos frequência. O que eu quero dizer para vocês? Faça as coisas com amor, faça as coisas com vontade. Você está participando dessa jornada, eu estou vendo aqui, tem 630 pessoas agora assistindo. Sabe, não fique aí jogado, ajeite sua coluna, sabe? Participe, faça pergunta, interaja, manda uma mensagem para um amigo, ei, percebeu isso aqui? Vamos fazer tal coisa? Se mexe. Isso faz com que você cresça. Então, eu queria muito dizer para vocês assim, vocês talvez muitos que estão nos assistindo têm idade para ser meus filhos, porque eu tenho uma filha de 32, eu tenho uma filha de 28, eu tenho um filho de 26 e eu tenho uma filha de 13, né? Muitos de vocês poderiam ser meus filhos. O profissional que você será depende das escolhas que você faz agora. Por isso que eu estou colocando isso aqui. Não é por falta de trabalho, dinheiro ou dedicação que falhamos em alcançar a felicidade, e sim pelas escolhas que estamos fazendo. Cada escolha que nós fazemos determina o nosso futuro. Cada escolha que nós fazemos hoje constrói alguma coisa lá na frente. E essa escolha que você está fazendo hoje é uma escolha que está construindo o seu futuro. E estar neste momento me ouvindo é uma escolha que você está fazendo. Você pode simplesmente não prestar atenção, não tem ninguém te vigiando. Você está fazendo de livre e espontânea vontade. E aí eu concluo aqui minha fala, já puxando para dizer o seguinte: ser feliz, está aqui uma fórmula, né? Felicidade tem a ver com a tua genética, com as tuas condições e com as tuas escolhas. Por que com a tua genética? Porque hoje os estudos mostram que o nosso humor, o nosso jeito de ser, 50% dele é genético. Às vezes você traz na genética um jeito de ser. 10% da tua felicidade são as circunstâncias, é o dinheiro, é o casamento, é o emprego, é ter faculdade, é ter uma formação ou não. Mas a grande descoberta é que 40% da nossa felicidade tem a ver com as nossas escolhas. Então, o seu futuro, ele será construído pelas escolhas que você está fazendo agora. As escolhas que você faz definem quem você será. Pense nisso, pense agora. Eu agradeço a atenção de todos. Vou deixar aqui meus contatos, meu Instagram, meu canal do YouTube e o meu telefone. E quem quiser depois fazer perguntas e interagir, eu me coloco inteiramente à disposição. Eu vou passar aqui para a Elisa e aí depois nós vamos interagir, responder perguntas, que eu acho que essa é a parte melhor. Esse início era só para a gente abrir as ideias. E não vai ser nem depois, Wagner, vai ser agora, porque já tem uma enxurrada de perguntas, de comentários. Eu vou começar aqui pela Jaqueline, ela escreveu o seguinte: isso não é uma palestra, isso é uma terapia. Perfeito! E aí ela coloca tudo em caixa alta. A Adrina diz: bela história de vida, grata por tantas dicas importantes que irei utilizar.
Luiz Martins, vou sair dessa palestra outro profissional, outra pessoa. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui do André, Wagner, eu vou começar por ela. Para que tudo isso, Wagner, se o futuro é a morte? Eu não ouvi direito, Elisa. Repete, por favor. A pergunta é do André e ele diz o seguinte: para que tudo isso se o futuro é a morte? André, meu assunto predileto é estudar sobre a morte. Sabe para que tudo isso? Porque você não tem certeza se essa morte que você fala é o final da vida. E, historicamente, a humanidade sempre questionou se vale a pena viver. Mas observa, vale a pena viver, porque as grandes figuras da humanidade aproveitaram tudo isso. Então, quando a gente pensa assim, para que eu vou me esforçar se o final é a morte? E se o final não for a morte? Eu vou lembrar aqui do filósofo matemático chamado Blaise Pascal. O Blaise Pascal, ele dizia o seguinte, você pode não acreditar em Deus, em vida após a morte. Se você tiver certo, você morre e acabou. Mas se você tiver errado, você perdeu a eternidade. O que eu quero te dizer é o seguinte: se não existir vida após a morte, você não perderá nada em ser uma pessoa feliz aqui nessa vida e compartilhar as coisas com os outros. Eu não estou falando aqui em fazer sacrifício. André, eu sou psicólogo. Rapaz, eu não trabalho. As pessoas me pagam para que eu converse com elas. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando você pergunta para que tudo isso, eu não sei se você está dizendo assim, esse tudo isso, como se fosse grande esforço. Não é para ser grande esforço, é para ser uma grande diversão. É para a gente transformar a nossa vida em resultado para os outros. Veja, por que eu estou aqui com você? Porque eu acredito que eu posso contribuir para que você tenha uma nova visão de mundo e a partir de hoje você pense, beleza, se não existir vida após a morte, não tem problema nenhum, mas eu vou aproveitar da melhor forma possível esse momento que eu estou aqui. Eu espero ter respondido, mas André, depois pode me mandar mensagem que eu discuto os detalhes com você. Obrigada. Próxima pergunta do Carlos. Wagner, como devemos encarar as dificuldades no curso de administração assim que entramos na universidade, sem nos afetar tanto psicologicamente? Eu diria que ainda temos uma certa dificuldade no mundo acadêmico nesse acolhimento dos alunos. E eu diria assim, se una com outras pessoas, sabe? Procure conversar com colegas de outros anos que estão mais à frente e perceba quais são as dificuldades. Se una com seus colegas e monte grupos para poder superar as deficiências. Eu lembro minha primeira experiência com faculdade, eu entrei numa faculdade federal onde o professor não ligava muito para aluno não, entendeu? Eles reprovavam todo mundo. E eu tive muita dificuldade, eu tive que me reinventar. Eu diria que essa questão de se reinventar, de você sempre estar aberto às mudanças. Por aí. Tá certo. A próxima pergunta é da Cecília. A Cecília tem participado conosco desde ontem. Inclusive, Cecília, me fala aí no chat de onde você é, tá bom? Ela quer saber como lidar com a frustração. Investi pesado em um projeto pessoal, mas devido a situações externas não obtive os resultados esperados. Onde eu posso encontrar a energia para recomeçar? Cecília, no mundo que nós estamos vivendo, essas frustrações elas são muito presentes. Eu diria para você o seguinte: primeira coisa, se inspire em tantas pessoas que são empreendedores e viram que as frustrações fazem parte do aprendizado. Ontem eu estava conversando com um colega psicólogo, ele fez um investimento muito grande em treinamento e para fazer treinamentos virtuais, e ele descobriu que nesse mundo digital as pessoas querem tudo de graça. Ele não conseguiu vender as coisas que ele gastou dinheiro para elaborar.
E aí ele ficou muito frustrado. Mas veja, a gente tem que pegar essa frustração e não achar que nós somos incompetentes. É aquilo que eu estava falando ainda há pouco, que as circunstâncias só afetam 10% da nossa felicidade. Veja essa frustração como aprendizagem, porque se você teve condição para elaborar tudo isso, você pode elaborar novas opções e aprender com o que não deu certo. Lembra, tem um exemplo famoso que o pessoal fala, nem sei se isso é mito, é história, que o Thomas Edison, toda vez que ele tentava inventar a lâmpada, que ele fazia um teste e que dava errado, ele anotava e dizia, mais uma maneira que eu aprendi de como não funciona. Então, a frustração também é um resultado que nos ensina algo para o futuro. É isso aí. A Jaqueline diz, que palestra deliciosa, amo esse tipo de conversa. A Josélia, assim como a maioria dos colegas administradores, tenho muitas inquietações, angústias em torno do futuro do profissional de administração neste cenário onde outras profissões usurpam o seu espaço. O André diz, essa visão de futuro deveria ser ensinada no ensino médio e principalmente no ensino superior. E a Josélia... Elisa? Sim, pode falar. Eu vou pegar essa colocação dele. Veja, tá. Essa visão de futuro, ela não nos é ensinada. E é isso que eu estou aqui para dizer para vocês. Vocês precisam conversar sobre isso. Conversem entre vocês, alunos. Fale com o coordenador do seu curso. Leve alguém para fazer uma palestra sobre isso. Crie, na próxima turma que entrar de administração, crie você um evento, olha, seminário de recepção dos calouros. E leve para eles essa visão. Quer um tema para TCC, para o final do curso? Faça essa comparação. Qual é a visão que o aluno que entra na administração tem e qual é a visão que ele tem quando sai? A gente precisa construir isso para um ajudar o outro. Porque é exatamente isso que você colocou. Ninguém nos fala isso. Eu fui descobrindo isso com a vida. Hoje eu estou com 58 anos, e aí, lembrando que a Cecília falou ainda agora, se eu fosse olhar para as coisas erradas que eu fiz e me sentir frustrado, eu não estava aqui rindo com vocês, entendeu? Eu estava deitado na cama, meu Deus, quanta bobagem eu já fiz. Quantas coisas eu perdi oportunidade, porque ou eu não ouvi, ou eu não tive alguém que me orientasse. E é isso que a gente precisa fazer uns com os outros, conversar bastante. É verdade. Fala, Cecília. Emendando aqui no comentário da Josélia, que ela disse que sente muitas inquietações e angústias, ela pergunta o seguinte, como o administrador pode superar e lidar com os impactos psicológicos trazidos pela realidade de mercado que não lhe dão condições de exercer aquilo para o que passa anos estudando? Veja, eu sou funcionário público e como funcionário público eu sempre tive a sensação de que eu queria trabalhar, mas nem sempre as coisas andavam. Eu acho que isso se encaixa com o que você está dizendo. Às vezes você se prepara anos e anos e aí quando você chega numa empresa, chega numa instituição, não existe condições para você colocar em prática toda aquela teoria. Isso daí gera uma frustração. E nós precisamos perceber uma coisa, o mundo real, ele é muito diferente das nossas teorias, porque quando nós estudamos qualquer teoria, a teoria ela considera um ambiente adequado, um ambiente controlado, mas o mundo real, quando você faz um projeto, sabe, milhares de coisas podem acontecer. Quantos projetos foram interrompidos com a pandemia? Ninguém tinha planejado isso. Imagina, hoje nós estamos fazendo, né, uma jornada nacional usando uma estrutura totalmente diferente. Então, eu diria assim, a gente precisa começar a perceber que eu tenho que contribuir com aquilo que é possível. Eu não posso mudar a forma de pensar dos outros. Tem um autor que ele diz assim, é urgente, mas não é apressado. É urgente porque precisa ser feito,
mas não é apressado porque eu não posso violentar a consciência dos outros. Então, tem muitas coisas que você sabe que precisa ser feita, mas você não consegue fazer. E se você impor para as pessoas, não vai dar certo, porque elas vão rejeitar pela imposição. Pode ser a melhor ideia do mundo, mas ela não aceita. Eu diria assim, olha, sabe o que eu tenho feito muito? Eu estou meditando, que é uma coisa que eu tenho feito na minha vida. Eu estou encontrando maneiras de superar meu estresse e estou encontrando maneiras de lidar com essa diferença entre o mundo real e o mundo imaginário. Isso é algo que nós precisamos aprender e isso não é técnico, isso é uma reflexão pessoal. Às vezes você está num lugar e não consegue. E aí eu sempre digo para as pessoas, às vezes tem hora que você precisa ir embora. Mas se eu dependo daquele salário, se eu dependo do emprego, às vezes eu não posso ir embora. Eu tenho que continuar trabalhando porque eu preciso sobreviver. Mas nada me impede de, paralelo a isso, eu começar a construir uma nova opção para a minha vida. Nós não devemos ficar num lugar onde ninguém quer crescer. Lembre-se, conflitos sempre existirão e nós precisamos aprender comunicação, habilidade de comunicação para superar conflito. Como diria aí o pai da administração moderna, outro dia eu gravei um podcast falando sobre isso, 60% dos problemas das instituições são problemas de comunicação. Concordo, viu? E tem uma pergunta aqui de R$1 milhão para você. Eu só estou tentando achar o nome. Matheus. O nome dele é Matheus. Como não ficar ansioso com o futuro? Matheus, eu vou dizer uma frase de uma colega minha que ela é professora de yoga, né? Ela diz assim, ó, o melhor controle é a entrega. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, na maioria das vezes, a ansiedade que eu sinto em relação ao futuro é uma fantasia que eu crio. Tem gente que não viaja com medo de o avião cair. Veja, eu estou sentadinho aqui conversando com você, tem um aeroporto aqui na região onde eu moro, os aviões decolam, eles passam quase assim uns 300 metros, mais que não é em cima da minha casa. Um avião pode cair em cima da minha casa e eu morrer. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não tenho como prever o futuro. Qualquer pessoa que tente controlar o futuro, ela vai criar ansiedade para si. Aí eu vou te dizer uma coisa, Matheus, se você sente ansiedade pelo futuro e isso te incomoda demais, verifica se tu já estás naquele nível do transtorno de ansiedade que tu precisas de uma ajuda profissional. Porque eu diria, para todos nós que estamos aqui nessa interação ao vivo, a ansiedade, ela faz parte da vida. Por que ela faz parte da vida? Porque eu não sei o que vai acontecer. Então, eu ia fazer uma fala para vocês. Eu estava brincando com a minha filha de 13 anos, eu dizendo, vou falar, tem 5.000 pessoas inscritas. Eu disse, vai ter uns 500 lá. Eu estou olhando agora, tem 726. Imagina se eu ficasse pensando, será que eles vão gostar? E se eles não gostarem? Eu não falaria. Então, como é que eu faço? Não tem diferença eu falar para vocês 726, se fosse 5.000 ou se fosse 1 milhão de pessoas. Porque no fundo, eu estou falando para a câmera. Entende? Então, futuro, eu não tenho controle. É vencer a ansiedade? Siga lá, vai lá. Conselho de um senhor de 58 anos. Assuma que você não tem controle de todas as coisas. Você não pode saber o que sua namorada vai fazer, o que sua esposa vai fazer. Eu sou casado. Será que meu casamento vai se acabar no futuro? Será que eu vou achar alguém e vou largar minha família? Esse tipo de pensamento não nos ajuda. Em psicologia, nós chamamos isso de pensamento disfuncional. É pensar coisa que gera perturbação. Então, eu diria para você, quer vencer a ansiedade?
vive o presente, investe no presente. E quando as coisas forem acontecendo, vai resolvendo. Hoje a gente estimula as pessoas a praticarem meditação, a tirarem um tempo para relaxar, para ficar tranquilo, para viver o presente. Agora nós estamos assistindo essa fala aqui. Viva esse momento. O futuro poderá acontecer e poderá não acontecer. É verdade. E você falou aí, Wagner, das 500 pessoas que poderiam gostar, poderiam não gostar da sua palestra. A Mayara pergunta o seguinte: que dicas você daria para pessoas que têm medo de errar por ser perfeccionista? Eu não ouvi, falhou aqui, tá? Que dicas você poderia dar para as pessoas que têm medo de errar por serem perfeccionistas? Ok. Mayara, né? Mayara. Mayara, olha só, o perfeccionismo, ele é uma característica da insegurança. O perfeccionismo, ele é uma característica do ansioso. Porque tem duas coisas. Quando a pessoa é ansiosa, e tem muito mais gente, muito mais pessoas ansiosas do que a gente imagina, quando eu sou ansioso, eu vou tender a ser perfeccionista. Então, tudo eu quero fazer antes, eu quero fazer perfeito. Mas quando eu sou inseguro, eu também me torno perfeccionista. Só que é um perfeccionista procrastinador. Ele fica ajeitando, e ele nunca conclui. Por quê? Porque ele tem medo da avaliação do outro. Então, eu diria para você o seguinte: faz uma reflexão e verifica se o teu perfeccionismo é ansiedade para fazer tudo perfeito mesmo, ou se o teu perfeccionismo é insegurança, com medo de que alguém critique o que você está fazendo. Por quê? Se o teu perfeccionismo for ansiedade, lide com a sua ansiedade. Como é que a gente lida com a ansiedade? Vamos lá, dicas simples. Tire 5 minutos do seu dia para ficar quieto, fazendo exercícios respiratórios. Quando eu digo exercício respiratório, gente, é ficar quieto, fechar os olhos, inspirar, expirar. Ah, eu lembrei que eu tenho que ligar para o colega. Depois, agora eu estou fazendo meu exercício respiratório. Inspirar, expirar. Ah, eu lembrei que eu não sei se eu fechei a porta. Não interessa, eu vou terminar meu exercício respiratório. Se você treina isso, aos poucos você vai condicionando a sua mente. Lembra que eu falei? Intenso, prolongado, repetitivo e consciente. Está comprovado que quem pratica exercícios respiratórios diariamente controla melhor o estresse. Por quê? Porque você muda o padrão de funcionamento do teu cérebro. Então, essa é a maneira de você controlar esta ansiedade. Agora, se você for ansioso num nível que você tem um transtorno de ansiedade, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Falar sobre saúde mental não é um problema, a gente precisa buscar ajuda. Se a tua ansiedade é aquela ansiedade da insegurança, do medo, do julgamento dos outros, começa a perceber que todos nós temos falhas. Todos nós temos o que o Deepak Chopra, que é um autor aí consagrado, ele diz que todos nós temos sombra e luz. Eu preciso aceitar as minhas deficiências. Brené Brown, que é uma autora renomada, eu vou até aproveitar aqui para dizer para vocês, assistam uma palestra que tem no TED, A Coragem de Ser Imperfeito, se não me falha a memória. O nome da autora é Brené Brown, Brown marrom em inglês. Assista essa palestra. Ela explica o seguinte: quando eu tento esconder as minhas fragilidades, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Quando eu assumo minhas fragilidades, eu me torno forte. Eu não tenho medo de falhar aqui com vocês, porque eu sei que eu posso falhar. Eu não tenho medo de gaguejar numa resposta, porque eu sei que eu posso gaguejar. Isso faz com que eu esteja tranquilo. Se eu me achasse perfeito, eu não posso falhar, eu estaria tenso. Mas veja, vocês só estão vendo daqui para cima. Eu estou de bermuda, eu estou descalço, eu estou dentro de casa, eu estou assim confortavelmente.
A Elisa aí que tem que estar arrumada, porque ela está aparecendo por inteiro para vocês, mas eu só estou, né, na telinha. Então, identificar minha ansiedade, meu perfeccionismo, é esse ou esse? E aí eu tenho caminhos diferentes. Tá certo. A Aline Gomes está dizendo aqui que queria ser sua filha. Muita gente elogiando. E eu vou pegar a outra Aline. Ela diz o seguinte, o que você diria para quem não fez boas escolhas e agora está tentando mudar? Para quem não fez boas escolhas e está tentando mudar? Exato. Somos a maioria. Todos nós fazemos escolhas erradas em algum momento da nossa vida. O que eu vou dizer para você é a história a ilusão do fim da história. Você tem muito tempo na vida para mudar. Você tem muito tempo na vida para mudar. Eu fiz meu curso de psicologia, eu tinha 42 anos. Sabe qual era a minha principal preocupação quando eu estava estudando psicologia? Era não aguentar meus colegas de 18 anos na sala de aula. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, tem tempo. Se você começar a fazer as escolhas certas agora, ou pelo menos mais escolhas certas do que erradas, em pouco tempo você vai perceber a mudança. Porque erros, eles vão acontecer. Equívocos, eles vão acontecer. Isso faz parte da vida. Mas o importante é você fazer escolhas boas, sabe? Procure alguém que possa ser seu mentor. Veja um professor que te inspira, conversa com ele, pede orientação. Veja alguém que é administrador formado que te inspira, conversa com essa pessoa, cria essa figura de um mentor, alguém que possa te dar orientação sobre essas escolhas. E aí você vai crescendo a partir da junção de ideias com outras pessoas. Eu sempre digo que a gente precisa conversar mais, a gente precisa ter mais encontros para discutir bobagens, besteiras, ideias, e são nesses encontros que grandes ideias podem surgir. Obrigada. A gente tem uma aqui que é do Fábio Vidal. O que dizer para as pessoas para aproveitarem as palestras e serem menos ansiosas pelo link do certificado? Vê, quem perdeu, perdeu. Eu digo assim, as pessoas, todos nós temos que ter essa calma e saber que tem muito tempo pela frente. E aí aquela pergunta lá do início, quando a pessoa diz, sim, mas para que me preocupar se o final é a morte? Veja, eu sei que eu vou morrer, mas eu não sei quando. Eu não sei quando. Então eu vou continuar seguindo em frente com o meu plano. E as coisas, quando elas aparecerem, eu resolvo. Então eu diria assim para vocês, olha, aproveita. Mas aproveita com tranquilidade, porque depois você pode revisitar esses temas. Tem coisas que eu falei aqui que você vai esquecer. Aí daqui a um ano você vai ouvir alguma coisa e vai dizer assim, eu já ouvi falar nisso em algum lugar. Isso fica na sua mente. É assim que o ser humano funciona. A gente está sempre em processo de amadurecimento. E aí a gente não pode cobrar do outro aquilo que ele não pode dar. É a mesma coisa que você querer que uma criança de 6 meses faça uma corrida com você. Ela ainda não sabe andar. Tem gente que ainda não está pronto, ele precisa amadurecer. E todos nós estamos, cada um no seu nível. Então, assim, não se preocupe com quem não está aproveitando, não. Uma hora essas pessoas vão despertar. Aproveite você, cresça você, que você vai inspirar outras pessoas. Pode ter certeza disso. Muito bacana. A gente tem um comentário aqui da Sandra. Meu Deus, Wagner, você é fenomenal. Muita gente gostando muito. A Xigaloco. Como construir a tolerância, a frustração e a própria paciência? Frustração e? A própria paciência. Fê, eu estou vendo assim, né? Várias pessoas estão falando dessa questão da frustração. Olha só, quando a gente pensa do lado psicológico, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 grandes partes, que é a parte frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela inteligência. Tem uma parte mais central do cérebro, que é o que a gente chama de cérebro emocional, e tem uma parte mais baixa do cérebro, que é o cérebro
que seria aquele automático. Veja, quando eu tenho frustração, a frustração me diz que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Eu tenho que fazer duas questões aí. Eu estou querendo controlar demais as coisas? Será que eu estou planejando adequadamente? Porque, veja, frustração sempre vai acontecer na vida. Eu vou fazer um planejamento e às vezes eles não dão certo. Mas é importante você saber que cada erro não é um resultado ruim. Cada erro é um resultado que te ensina alguma coisa. Em programação neurolinguística, nós dizemos que não existe fracasso, só existe resultado. Ou seja, qualquer coisa que, caramba, isso é um fracasso, não é um fracasso, é uma oportunidade de aprender. Lembra que eu falei? Saiba o que você quer, observe e seja flexível. Quando você se frustra, você observou que não está dando certo. Seja flexível, mude, procure recursos, veja o que te faltou, veja se você precisa agregar alguém para te ajudar, veja se você pode dividir tarefa. Perceba que essa frustração, ela pode ser vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Muito obrigada por essa explicação. E assim a gente chega ao final dessa palestra. A gente, como muitos disseram aqui, a gente podia ficar aqui te ouvindo a tarde inteira. Mas eu te agradeço muitíssimo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Você deixou aí as suas redes sociais, então quem não teve a sua pergunta respondida, entre em contato com ele diretamente. Tenho certeza que você vai ser respondido. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, pessoal. Olha, foi um prazer participar com vocês. Eu, assim, parabenizo todos os envolvidos nessa tarefa, porque eu sei que é difícil montar um evento, dá trabalho, mas o importante é vocês aproveitarem. Então, eu novamente me coloco à disposição. Quem que tinha uma pergunta que não foi respondida, passa lá no meu Instagram, é @WagnerCostaPC. Passa lá, deixa um questionamento que eu vou respondendo com calma, eu posso atender a todos. Obrigada, muito obrigado aí pela atenção de todas, gente. Obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado até aqui, mas não saia daí. A gente vai para um breve intervalo, uma água, um minutinho, e daqui a pouquinho a gente volta com uma palestra incrível. Não sai daí.